Olá, pessoal. Três setores complicados de fundos de tijolos, fundos imobiliários de tijolos para investir. Três setores complicados. Por que complicados, pessoal? Porque na nossa visão, eles têm um risco a mais, tá? Então, vamos direto aí para nossa listinha. Primeira área que eu acho muito complicada de investir são em fundos imobiliários de hospitais, tá? Não é pelo problema que aconteceu aí com um fundo imobiliário dessa categoria recentemente, que a justiça deu aí ganho de causa para o inquilino, determinando que o fundo tenha que devolver tantos milhões de reais. Quer dizer, é e não é, certo? Mas a questão é a seguinte: é que o que você tem, né? Qual é a vantagem, né, comercial que você tem ao investir num fundo imobiliário de hospital? Talvez a única vantagem seja a perenidade, né? O fato daquele inquilino ficar ali por muito tempo. Por muito tempo que eu digo décadas, talvez século, né? Porque, por exemplo, aqui em Porto Alegre, para quem não sabe, né, eu sou de Porto Alegre, nós temos, por exemplo, a Santa Casa no mesmo lugar há 200 anos, tá? Então, isso sim é uma coisa bastante forte, é um argumento bastante forte. Mas eu diria que é o único. É o único, tá? Por quê? Porque o que pesa mais num fundo imobiliário de hospital é a própria atividade em si, né? A atividade em si do hospital, certo? E não há nenhum bom senso, tá? Em que você possa imaginar uma disputa judiciária entre um fundo, né, e os seus investidores versus um hospital que realiza uma atividade humanitária. Não tem como imaginar, né, que, por exemplo, numa crise severa e o hospital não paga os aluguéis. Nenhuma decisão judicial vai favorecer o fundo. Se a gente tiver uma crise sem precedentes, uma crise humanitária, uma crise financeira, seja lá o que for, certo? Então eu acho que essa questão, né, de atividade em si do hospital é uma coisa que, que vai pesar muito na hora de qualquer decisão judicial contra um fundo, certo? Enquanto que o fundo, enfim, prejuízo você recupera depois e a atividade essencial do hospital você não pode abrir mão enquanto sociedade, né? Então é uma coisa, ou você não pode prejudicar, ou não pode deixar aquele hospital fechar e, enfim, os seus argumentos não são difíceis de compreender, certo? Então eu vejo como muito mais desvantagens do que vantagens em investir em fundo imobiliário de tijolo hospital, tá? Por quê? Porque você vai ter essa questão aí mais cedo ou mais tarde, seja em revisionais, seja em qualquer coisa praticamente, certo? Que afetar o financeiro, vai ser muito, muito difícil que qualquer decisão favoreça o fundo. Completamente diferente, pessoal. Se a relação, se o inquilino, ao invés de ser um hospital, fosse uma loja de departamentos. Não, aí de repente vai se ver a questão com mais isenção. Mas tendo uma das partes exercendo uma atividade humanitária vital, literalmente, é difícil. É difícil que a gente tenha algum favorecimento no fundo em algum momento futuro, certo? Então, eu sei que é uma visão um pouco radical e tal, mas percebam, olhem bem e os retornos, pessoal. Os retornos dos fundos de hospitais aí, ou que tenham hospitais no portfólio, vocês podem observar o retorno da renda. Em vários exemplos, chega a ser inferior ao da cadeia de poupança. Pasmem. 6% ao ano, né? Da caderneta 6% ao ano, tá? Eles ficam ali no 5 e pouco, né? Então, quer dizer, fica complicado
você ter uma até remuneração justa pelo seu capital, né? Enquanto que é muito mais fácil investir em qualquer outra coisa, certo? Desculpe colocar dessa forma. É a minha visão, pessoal, tá? Eu não estou recomendando nem desrecomendando nada, mas eu vejo sim como uma área muito complicada, muito difícil, muito complicada, certo? E esse exemplo que aconteceu com esse fundo que aluga para um hospital é apenas um exemplo, tá? E aí, tinha como saber disso antes? Claro que sim, pessoal. Tá? Já era dada grande publicidade para a questão judicial do fundo com o hospital em si. E já se sabia isso, que a decisão seria desfavorável e que ou tinha uma grande chance, né? Então, pessoal, se liguem em outros fundos imobiliários aí que tenham dívidas tipo imposto, né? Ou questões judiciais pendentes, tá? Assim, ó, pessoal, não adianta. Avaliem pelo pior cenário, tá? Isso é o que eu posso dizer de maneira mais segura para o seu dinheiro. Avalie tendo por base o pior cenário, certo? Então, um exemplo que eu posso dar disso também lá é o caso lá do XP Macaé, né? Depois que o locatário saiu, um fundo mono-mono, né? Então, quer dizer, o principal problema não é ser monoativo, né? Porque, enfim, ele pode fracionar o seu prédio para vários locatários. O problema é que era monoinquilino e numa localização difícil e sendo um ativo só, num lugar só, que tinha um inquilino só. Quer dizer, ele juntou tudo, né? Nesse exemplo, tá? Quando o locatário sai, a gente tem que avaliar no pior cenário, né? Se não, a pessoa. E tem pessoas, né? Tem inclusive canais que fizeram aí vídeos indicando a compra, né? Uma coisa que eu realmente não consigo entender, certo? Então, pessoal, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Fora os hospitais, nós temos esse outro setor aqui dos tijolos, os educacionais, tá? E aí, pessoal, o meu comentário vai ser bem mais curto, porque eu vejo esse setor como problemático, não pela questão do inquilino ser educacional e tal, embora isso possa até ter uma certa pender para o pensamento que a gente faz em relação aos hospitais, pode pender para isso aí também, se a gente pensar numa disputa inquilino versus fundo, né? A gente pode pensar nisso porque a atividade educacional, né, enfim, também é uma coisa muito vital, né? Mas eu vejo o seguinte, pessoal, eu vejo pela transformação, né, de consumo, de oferta de serviços, de mobilidade urbana, enfim, uma série de coisas, tá? Então, crescimento muito grande do ensino à distância, certo? De cursos online, e em que você pode ter, por exemplo, até uma universidade inteira que ocuparia vários campi numa cidade. Você pode ter essa mesma estrutura universitária em 2, 3 andares de uma laje comercial, tá? É possível, tá? É possível, né? Você pode até ter as provas online devidamente auditadas e tal, e realmente e até o certificado pode ser mandado pelo correio. Então, isso pode acontecer, certo? Você tem até uma estrutura virtual e precisar cada vez menos do imóvel para exercer essa atividade, tá? Então eu vejo esses fundos aí para longuíssimo prazo, eu vejo como bem complicados aí de eles trazerem algum crescimento, né? Uh, Enfim, pelo contrário, eu acho até que é um setor capaz de encolher sob o ponto de vista de fundo imobiliário, certo? Porque o imóvel não é uma coisa essencial para essa atividade, né? E o terceiro, vocês já devem ter
adivinhado aí, né? As agências bancárias, tá? Outra coisa que está cada vez mais sendo deixado de lado, que as pessoas estão usando cada vez menos, que está se fazendo tudo pelo celular. Olha, não preciso me alongar muito falando do porquê que eu acredito também que a agência bancária vai ser uma coisa cada vez mais incomum, certo? Fila de banco é uma coisa. Olha, pessoal, o que era uma fila de banco 30 anos atrás, né, versus o que é hoje. A necessidade é completamente diferente. E fora isso, pessoal, aí eu vou sugerir para vocês darem uma olhada em algumas lives do André Bassi, B-A-C-C-I, tá? Ou Bate. Tanto algumas lives dele em que ele fala isso claramente, como o livro dele, certo? Que está na Amazon. E, por incrível que pareça, muitos fundos de agência bancária, eles têm esses imóveis que são imóveis, em geral, muito antigos e que têm questões cartoriais, tá? Tem questões cartoriais e em que o fundo não é legitimamente proprietário, ele tem uma autorização para explorar o imóvel, certo? Tem fundo de agência bancária que tem o regulamento restrito, quer dizer que o imóvel só pode ser utilizado para o fim de agência bancária, o que, do seu ponto de vista do cotista, é um absurdo assim, completo e total. Por que eu vou investir num fundo que só pode explorar o imóvel para a agência bancária? Se quiser, se o banco lá romper o contrato e quiser alugar para virar uma farmácia, não pode, porque o regulamento não permite. Isso é uma coisa completamente absurda, absurda, certo? Tá? E então eu vejo assim que fundo imobiliário que tenha banco não é interessante na minha visão, tá? Pessoal, eu não estou recomendando nem desrecomendando nada, eu só estou levantando aí algumas questões para você pensar. O que eu acho que pode acontecer com esses fundos aí? Eu acho que eles podem entrar na composição, e a gente vê esse movimento já de muitas gestoras, eles entram na composição de outras coisas, né? Acabam aí sendo uma parte de um fundo de renda urbana ou alguma coisa semelhante a isso, e aí tende a diminuir um pouco esse risco muito concentrado que fica nessas três atividades aí: hospital, educacional e banco, tá? Três áreas que eu acho que merecem assim muita atenção, muito estudo, certo? E sempre antes do investimento, e sempre traça o pior cenário, né, para ver ali se mesmo assim o investimento vale a pena, certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.